Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula e hoje nós iremos falar do livro de Apocalipse. Um livro que por muitos é falado, onde tem-se filmes, onde tem-se histórias, onde se tem muita especulação. Mas, como sempre, o nosso dever aqui, o nosso compromisso é com a palavra de Deus. Então, para que você não perca nenhum detalhe sobre esse livro maravilhoso, que praticamente nos dá um spoiler do final da história do mundo, acompanha comigo aí os meus slides. Então, vamos lá. Então, logo de cara, nós temos aqui, né, Apocalipse. Mas uma outra tradução também para este livro seria Revelação, porque é o livro onde muitas coisas são reveladas, muitas coisas sobre o reino eterno, sobre o final dos tempos, a vinda de Cristo, é apresentado neste livro aqui. Mas vamos lá. Aqui, para melhor entendimento de todo o conteúdo, nós vamos dividir a nossa aula em três partes, porque é um livro bastante denso, com bastante polêmica em cima. Então, antes de tudo, eu já lhe faço um convite, tá? Então, deixa eu até cancelar o slide aqui e voltar. Eu gostaria que você, aluno, você, ouvinte, neste momento, esquecesse ou colocasse em suspensão tudo aquilo que você assistiu em filmes, em novelas ou leu em livros de romance sobre o Apocalipse. Eu quero que você, neste momento, se concentre nas Escrituras. Então, para assistir e melhor aproveitamento dessa aula, pegue a sua Bíblia, coloque ela aí no seu colo ou na sua mesa, pegue a sua caneta marca-textos e acompanhe aqui cada momento, tá? Então, retornando aqui ao slide, indo para a parte um, o que você não pode perder de vista no momento em que você lê este livro. Então, em primeiro lugar, tá? Qual é o conteúdo dele? É uma profecia cristã em estilo imaginário apocalíptico e, por fim, colocado em forma de carta, lidando principalmente com a tribulação. Tribulação entenda por sofrimento e a salvação do povo de Deus e a ira divina. Entenda a ira por juízo sobre o Império Romano. Então veja, quem é o autor desta carta? É João. De onde ele escreveu essa carta? Da ilha de Patmos, tá? Então, essas são as primeiras informações que você deve reter aí. O que mais você não pode perder de vista? Ela foi escrita provavelmente em 95 depois de Cristo. Qual era o destinatário? Veja, como era uma carta, né? Então veja, existia destinatário para essa carta. E no caso aqui são destinatários, né? Foi uma mesma carta que foi enviada para diversas províncias, né? Eram, né? Cada igreja ali tem a sua referência, né? Igrejas na província romana da Ásia. Qual é a ocasião? Então, existe todo um contexto histórico. Veja, esta carta não é apenas uma carta onde, quando João teve o seu sonho, ele simplesmente mandou numa aleatoriedade, pensando assim: nossa, com toda certeza, o povo de 2025, 2026, 2027 e em diante que vai ler essa carta vai precisar saber dela. Existia um destinatário para aquele tempo de imediato. Ou seja, esta carta, quando escrita, já tinha os seus primeiros leitores diretos em que o autor estava preocupado em entregar. É uma carta inspirada, ou seja, tipo, ela serve para nós também. Mas veja, existe um contexto. Existe um contexto. Então, qual é a ocasião
que estas cartas foram entregues, foram enviadas. A ocasião é que existe uma recusa dos cristãos primitivos em participar do culto ao imperador, que era aclamado como Senhor e Salvador. Colocava-os em rota de colisão com o Estado, ou seja, contexto de perseguição. João viu profeticamente que isso pioraria antes de melhorar e que as igrejas estavam muito pouco preparadas para o que estava por vir, de modo que ele, então, escreve para adverti-las e encorajá-las, e também para anunciar os juízos divinos contra Roma. Então, meu caro irmão, irmã, estudante da Bíblia, existe um contexto, e esse contexto não pode ser ignorado quando você lê esse livro, tá? Pois muito bem, o que essa carta, né, ela vai dar ênfase. Ela fala a despeito das aparências em contrário. Apesar de tudo, Deus está no controle absoluto da história. Então, apesar dos pesares, de muita coisa estar dando errada, de coisas estranhas estarem acontecendo, então Deus está no controle de tudo, ele é o Senhor da história. Embora o povo de Deus esteja destinado ao sofrimento no presente, a salvação de Deus, que é certa, pertence a eles. Ou seja, o povo de Deus tem a salvação garantida. O juízo divino virá sobre os responsáveis pelo sofrimento da igreja, ou seja, aqueles que aplicam o sofrimento na igreja terão ali as suas consequências. No fim, Apocalipse 21, 22, Deus restaurará o que foi perdido ou distorcido no princípio. Então veja, vai se referir a Gênesis de 1 a 3, onde ocorre a queda, onde Adão e Eva cometem o primeiro pecado da humanidade. E então passa-se a se ter um mundo quebrado e contaminado pelo pecado. E aqui em Apocalipse 21, 22, Deus restaura tudo. Pois muito bem, então vamos voltar aqui na situação histórica. O livro originou-se numa época de perseguição contra os cristãos. Os capítulos 13 e 17 apontam que a perseguição geral deve ser foi desencadeada pelo Império Romano. Neste tempo, Éfeso foi contemplada por Domiciano por sediar o tão almejado templo provincial destinado ao culto ao imperador. Ou seja, neste período existia um culto ao imperador romano, né? Simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, na região da Ásia Menor, apresentado um rápido crescimento da população cristã, passava por algumas dificuldades econômicas. Isso pode muito bem ter deflagrado um confronto com autoridades do governo. Haja visto que antes disso já haviam tensões entre cristãos e romanos. Ou seja, ao mesmo tempo que estava surgindo esse culto ao imperador, existia um crescimento dos cristãos, né, na Ásia Menor, mas passavam por dificuldades financeiras e provavelmente já estavam tendo seus primeiros conflitos ali com os romanos. Da perspectiva do profeta João, a situação criou uma alternativa: Cristo ou César. E com isso, a fórmula do judaísmo da diáspora de que todo homem se submete às autoridades constituídas, pois não há autoridade que não venha de Deus, devia ser anulada. Para o profeta, toda a história do mundo era dirigida por Deus e movia-se a um objetivo designado por ele. Por isso, o profeta propôs à igreja fortalecer a visão de que Cristo, ao invés de César, era o governante do mundo e a realização de todas as esperanças escatológicas. Então, veja, nesse contexto histórico, basicamente se tem muitos impasses, né, dos cristãos com o Império Romano, como deveria ser a postura do cristão. Então, aqui, de acordo com o profeta João, o cristão, ele deveria
ter em mente que Cristo está acima de toda e qualquer história da humanidade. É ele que rege a história da humanidade, independente de quem está no governo naquele momento, tá? Pois muito bem, aqui nós temos agora questões teológicas muito importantes, tá? Então, o livro ele vai transmitir uma ideia de soberania de Deus da qual nenhum outro livro no Novo Testamento se aproxima. Neste livro, você vai ver, mais do que em qualquer outro livro, como Deus é todo poderoso e como ele sustenta toda a realidade, como toda a história da humanidade pertence a ele. Apresenta também uma cristologia muito elevada. Cristologia é quando a gente estuda Cristo, né? Ou seja, vai aparecer muito sobre Cristo, pois Jesus é constantemente descrito em termos apropriados somente para Deus. Então, aqui vai se falar muito, né, de Jesus Cristo como Deus também, né? Ou seja, termos que são utilizados apenas para descrever Deus em outros livros são atribuídos a Jesus Cristo também. Em nenhum outro lugar temos uma descrição tão detalhada do fim da história. Isso é importante para o presente, pois saber como termina a história ajuda a entender como devemos nos encaixar no presente histórico. Ou seja, aqui Carson, que é quem escreveu esse parágrafo, ele está dizendo o seguinte: veja que maravilhoso nós termos esse livro, porque nós sabemos o que precisamos fazer para obter a vida eterna, a salvação. E isso é muito bom. E a gente só sabe disso porque a gente sabe como as coisas irão acabar. Então, como nós sabemos como as coisas irão acabar, eu sei como eu tenho que me portar, me comportar, como eu tenho que me santificar, para quando chegar este momento, obter a vida eterna. Apocalipse de João está focalizado diretamente sobre os eventos e problemas do seu próprio tempo e só pode ser compreendido depois de se entender que ele está estreitamente relacionado com a sua atuação histórica particular, sendo deixado de lado por um tempo as especulações relativas ao futuro. Trata-se especialmente uma análise da relação do cristianismo com o Estado, com a sociedade e com a economia. A igreja não deve entrar em estado de catarse ou resignação diante da vida social e religiosa sobre o Império Romano. Collins, de forma mais marcante, diz que no caso de Apocalipse de João, o motivo que guia o livro é a provocação de uma crise e não a reação a ela. Então, basicamente, o que está se colocando nessa questão teológica aqui é que você não pode ler o livro de Apocalipse ignorando o contexto no qual ele foi escrito. Então veja, em nenhum dos livros da Bíblia você pode simplesmente tirar o texto do seu contexto e fazer uso dele como você quiser, porque o autor do texto, aquele que inspirou a pessoa, ou seja, o próprio Deus, pensou no contexto a ser aplicado. Porque se ele não pensasse naquele contexto, ele poderia ter inspirado, digamos assim, um profeta nos tempos de agora, por exemplo, né? Mas veja, pensar dessa forma é totalmente equivocado, né? Então, o que nós temos que ter em mente, toda vez que você lê a palavra de Deus, entenda o seguinte: ela tem o seu contexto. E você precisa prestar atenção neste contexto. O contexto, ele às vezes não vai dizer tudo sobre o texto, mas ele vai ajudar você a entender, tá? Então veja, todo contexto bíblico é importante. A palavra, ela é válida para todo o tempo da história da humanidade, mas você não pode ler o texto sem levar em consideração o contexto, tá? Então vamos lá?
Consequentemente, o livro pode ser visto como um grito para o despertar dos cristãos a respeito de uma postura positiva em relação ao império, seja uma postura compromissada com a ordem política, econômica, social ou cultural. Ao fazer isso, o livro, por um lado, conclama aos cristãos a tomarem posição de acordo com a sua verdadeira identidade. Por outro, anuncia consolo antecipado à prevista perseguição que virá se os cristãos adotarem uma postura fiel a Cristo e, consequentemente, controversa ao império. Ou seja, aqui João também está preparando eles, né? Então veja, assumir uma identidade de Cristo, com toda certeza, vai provocar uma certa perseguição. Mas, como já vimos anteriormente, principalmente nas cartas paulinas, isso não é algo que nós devemos nos envergonhar. Muito pelo contrário, levar o evangelho. É, inclusive, né, Paulo até coloca, né, que sofrer pelo evangelho não é vergonha, de nenhuma forma, né? Agora, aqui, né, eu quero retomar um pouco daquela fala que eu pedi para vocês esquecerem aquilo que vocês viram em filmes, em novelas, em literatura, que não seja, né? Ou seja, se não foi retirado da própria Bíblia, você não deve levar em consideração agora, tá? Então vamos lá. Pois existe um estudo chamado escatologia. O que é escatologia? Na teologia cristã, escatologia descreve o destino final da criação de Deus, o destino que aguarda todo o cosmos e cada pessoa individualmente. É o estudo das últimas coisas. Inclui doutrinas como a ressurreição geral, o céu e o inferno, a imortalidade da alma, a segunda vinda de Cristo, o novo céu e a nova terra e o julgamento final. Mas estudo de escatologia é um estudo sério. Então, tem muitas pessoas que criam teorias da conspiração em cima disso, criam, digamos, cenários fantasiosos e românticos em cima disso. Então, quando você assiste um filme, ou até mesmo uma série, uma novela, muitas vezes tem adaptações ali que não são corretamente correlacionadas com a Bíblia. Ou seja, elas têm ali uma adaptação romântica para que o entretenimento seja mais interessante, tá? Então, quando você estiver interessado nesse assunto, lembre do seguinte: este assunto você tem que estudar por profissionais da área, ou seja, teólogos que estejam fazendo esse estudo com seriedade, né? Pastores confiáveis, ou seja, pastores da sua denominação, né? Cuidado, porque às vezes você pode ver um pastor falando sobre o fim dos tempos e ele não pertencer à mesma denominação que você, e isso pode causar bastante confusão e conflito. E lembrando que este assunto aqui, se você não tiver bem amparado para conversar, esse assunto ele pode criar inclusive divisão na igreja. Então, bastante atenção. O estudo de escatologia é um estudo muito sério. Então, vamos lá. Aqui eu vou dar só uma pincelada sobre um- uma parte do assunto para que você tenha uma ideia de como esse assunto ele é complexo, tá? Então, nós temos essa tabela aqui na nossa frente, tá? Então, deixa eu ver aqui se eu consigo me posicionar aqui num lugar que não atrapalhe. Isso. Onde nós temos uma linha que traça o período do agora. E as pessoas, né, os teólogos, elas discutem muito sobre a que período se retrata os eventos descritos em Apocalipse. Em que momento da história esses eventos ali estão sendo retratados? Então tem uma linha de estudo que ela é a preterista, né? Ou seja, essa primeira linha aqui. Ela vê todos ou quase todos os eventos no livro de Apocalipse como já tendo ocorrido antes do primeiro século. Então nós temos ali a cruz que representa a morte e a ressurreição de Cristo,
é o momento em que foi escrito no século I, e ali, aquela parte em vermelho, o período do que se está se tratando, ah, os eventos de Apocalipse, tá? Então, nessa linha aqui, já aconteceu lá num passado, tá? Já a linha futurista, ela vê que isso ainda está para acontecer. Não aconteceu agora. Já ainda não aconteceu. Ou seja, vai acontecer. Tudo que está descrito em Apocalipse ainda vai acontecer, tá? Então, essa é uma outra linha de estudo. Mas existe uma terceira linha de estudo em que ela entende que estes eventos estão ocorrendo em todo o decorrer da história. Então, começou lá, depois da revelação, né? Ou seja, do sonho que João teve, e está acontecendo agora, e ainda tem coisas que irão acontecer lá no fim. E tem uma última linha, que é uma linha mais idealista, que vê o livro de Apocalipse como uma representação da luta entre o bem e o mal. Então existem vários pequenos momentos em que isso acontece na história. Pois muito bem, né? Aqui, né, eu quero transmitir para vocês algo um pouco mais direcionado. Então, as nossas aulas, elas são montadas, construídas em cima de uma teologia batista. Então, quando você entra no site da Convenção Batista, você vai encontrar essa informação aqui sobre o que nós batistas pensamos em relação à morte, tá? Então, acompanha comigo a leitura. Todos os homens são marcados pela finitude, de vez que, em consequência do pecado, a morte se estende a todos. A palavra assegura a continuidade da consciência e da identidade pessoal após a morte, bem como a necessidade de todos os homens aceitarem a graça de Deus em Cristo enquanto estão neste mundo. Com a morte está definido o destino eterno de cada homem. Pela fé, nos méritos do sacrifício substitutivo de Cristo na cruz, a morte do crente deixa de ser tragédia, pois ela o transporta para um estado de completa e constante felicidade na presença de Deus. A esse estado de felicidade, as Escrituras chamam de dormir no Senhor. Os incrédulos e impertinentes entram, a partir da morte, num estado de separação divina de Deus. Na palavra de Deus, encontramos claramente expressa a proibição divina da busca de contato com os mortos, bem como a negação da eficácia de atos religiosos com relação aos que já morreram. Pois muito bem. E no que está baseado todo esse primeiro parágrafo? Em todos esses versículos abaixo, tá? Então, se quiser, você pode tirar uma foto desse slide e depois conferir cada uma dessas passagens, tá? Agora, em relação aos justos e aos ímpios. Então, veja só. Deus, no exercício de sua sabedoria, está conduzindo o mundo e a história ao seu termo final. Em cumprimento à sua promessa, Jesus Cristo voltará a este mundo, pessoal e visivelmente, em grande poder e glória. Os mortos em Cristo Jesus serão ressuscitados, arrebatados e se unirão ao Senhor. Os mortos sem Cristo também serão ressuscitados. 4. Conquanto os crentes já estejam justificados pela fé, todos os homens comparecerão ao tribunal de Jesus Cristo para serem julgados, cada um segundo suas obras. Pois, através dessas, é que se manifestam os frutos da fé ou os da incredulidade. Os ímpios condenados e destinados ao inferno lá sofrerão castigo eterno, separados de Deus. Os justos, com os corpos glorificados, receberão seus galardões e habitarão para sempre no céu com o Senhor.
Então, veja só, para você que está ouvindo essa aula, que pertence a uma igreja batista, essa é a declaração doutrinária que está na Convenção Batista. Então, se algo que você vê, né, em filmes, tudo mais, contradiz isso, então você não pode levar em consideração, tá? Então, aqui temos esse pequeno, grande panorama. Agora vamos para a parte 2, tá? Que aqui agora a gente vai adentrar no livro, numa parte de um, né, de um esboço do livro. Então acompanha comigo o capítulo 1, que é o prólogo. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-lo conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Então, João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir ao seu Deus e a Pai, e Deus e Pai. A ele sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Então aqui, né, João dando toda essa grande, né, introdução. Pois muito bem, quais são essas 7 igrejas? Então veja só, aqui temos a ilha na qual, né, João, né, estava, que é a ilha de Patmos, e as igrejas a que ele se refere, que estão na Ásia, né, se refere à igreja de Éfeso, Esmirna, Sardeso, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia. Então agora a gente vai ver o que foi dito para cada uma dessas igrejas, tá? Então, eu vou dar um pequeno contextozinho de cada igreja e basicamente fiz um resuminho ali do que é dito para cada uma dessas 7 igrejas. Então, Éfeso, ela é a principal cidade da Ásia, era um centro religioso, era a cidade da deusa mãe Artemis ou Diana. Em seu principal templo, uma das maravilhas da antiguidade era venerada essa deusa, e também lugar de culto regional a Roma e ao imperador. Então veja, bastante idolatria nesta cidade. Mas João faz um elogio a esta igreja, porque ela rejeita o mal, ela persevera e ela tem paciência. Mas é uma igreja que recebe uma crítica, porque ela abandonou o primeiro amor. Sabe aquele primeiro amor? Aquele primeiro amor de quando você se converte, que ele é o quente, que ele é poderoso, que você tem vontade de orar, de clamar. Então aqui ele está dizendo que essa igreja perdeu o fogo, né? Perdeu a vontade. Uma orientação que João escreve: pratique as obras que praticava no princípio, ou seja, volte a esse primeiro amor. Uma promessa: o direito de comer da árvore da vida. Ou seja, a promessa é: volte ao primeiro amor, que vocês obterão a vida eterna. Esmirna. Ficava a cerca de 50 quilômetros ao norte de Éfeso. Chegou a disputar com Éfeso o posto de cidade principal da Ásia. Ali foram construídos templos da deusa Roma em honra ao imperador Tibério. O bispo Policarpo foi um dos mártires dessa igreja que sofreu perseguição da parte de judeus e gentios. Um elogio: suporta o sofrimento com graça, né? Ou seja, esta igreja, o elogio que ela está recebendo aqui é que ela suporta esse sofrimento.
Crítica? Nenhuma crítica. Qual é a orientação? Permanecer fiel. Qual é a promessa? A coroa da vida. Pérgamo. Pérgamo, centro político e religioso, primeira cidade da Ásia que incentivou aberta o culto ao imperador. No ano de 29 a.C., foi dedicado um templo ao divino imperador Augusto e à deusa Roma. Vários templos haviam em Pérgamo, a Zeus e a muitos outros. Era um centro de culto a Asclépio, o deus serpente das curas. Qual é o elogio que João faz? Que eles devem continuar, né, mantendo a fé em Cristo. Qual é a crítica? Eles são muito tolerantes à imoralidade, à idolatria e às heresias, ou seja, eles não estão combatendo isso. Qual é a orientação? Para que eles se arrependam desse comportamento, né? E qual é a promessa? O maná escondido e uma pedra branca com um novo nome nela escrito, ou seja, renovo, né? Pérgamo. Opa, desculpa, aqui tá Pérgamo, mas é Tiatira. Era uma das cidades da Ásia, ou seja, era a menos importante. O comércio é que o tinha de mais relevante. Associações comerciais movimentavam a cidade com programas dedicados a deuses pagãos. E deve ser nisso que os cristãos tinham problemas. Qual é o elogio? O amor, a fé e o serviço e a perseverança dessa igreja eram muito bem vistos. Mas também era uma igreja que não combatia, né, o culto idólatra e nem a imoralidade, ou seja, eles estavam ali, né, sendo omissos nesse aspecto. Qual a orientação? Juízo iminente e manter a fé, ou seja, aplicar juízo. Promessa: autoridade sobre as nações e a estrela da manhã. Sardes. A glória de Sardes estava em seu passado. No século VI, né, antes de Cristo, tinha sido a capital do reino da Lídia e mais tarde um centro de governo persa. Na época de João, sua importância se dava porque por ela passavam grandes estradas romanas e era um importante centro industrial de produtos de lã e tinturaria. O culto mais importante em Sardes era o culto a Cibele. O povo da cidade vivia de maneira luxuosa e confortável. Elogios. Alguns guardaram a fé. Qual é a crítica? Que a igreja estava morta, ou seja, só sobraram aqueles que guardaram a fé, que eram pouquíssimos. Orientação: arrependam-se e fortaleça o que resta. Né? Promessa: os fiéis serão honrados e vestidos de branco. Filadélfia. Você já deve ter visto várias igrejas aí com este nome, né? Esse nome é bem mais comum. A mais jovem das sete igrejas, o culto pagão era o principal era a Dionísio, mas o maior problema para os cristãos eram os judeus. A igreja, apesar de não ter aparentemente nenhum demérito, era fraca, com pouco poder na sociedade e com isso sofria com represárias, mas continuava fiel ao Senhor. Elogio, persevera na fé. Crítica, nenhuma crítica. Orientação, retenha o que tem, a fé, uma promessa, um lugar na presença de Deus, um novo nome e a nova Jerusalém. Agora, né, vamos falar sobre a igreja de Laodiceia. Laodiceia ficava no entroncamento de três estradas importantes. Era um centro bancário e industrial de destaque. Não há dúvida de que a igreja de Laodiceia era bastante próspera e externamente em excelente situação. Pelo conteúdo da carta, parece que toda a igreja está em estado de indiferença. Ela é a única igreja que não recebe nenhum elogio. E a crítica dela é que ela é indiferente. A orientação: seja diligente e se arrependa. Né? Promessa: o direito de sentar-se com Cristo em seu trono. Pois muito bem. Então agora que nós vimos, né, sobre as igrejas,
Agora a gente vai ter um panorama sobre os capítulos, tá? Então, do capítulo 4, no capítulo 4 e no capítulo 5, numa visão maravilhosa, João vê o trono celestial de Deus cercado por seus servos em adoração. O próximo capítulo foca em Jesus, que, por sua vitória sobre a morte, pode abrir os selos do livro de Deus. Ele também é louvado e adorado por todos. Então, você vai ver que existe bastante simbologia em todos os capítulos, tá? Mas, se você tiver um olhar atento e sempre ir conferindo todas as referências àquela passagem, você vai compreendendo esses símbolos. Mas fica tranquilo aí que a gente vai passar capítulo a capítulo aqui para você entender bem. Então, no capítulo 6 ao 20, você vai ver várias cenas de batalha, vingança e punição. A maior parte da mensagem desses capítulos está organizada na ordem de sete. Então você vai ver sete selos, sete trombetas, sete taças da ira de Deus, que você lê como juízo, né? Então, nessas simbologias, né, você vai, às vezes, se você prestar atenção, ela acaba se explicando ali, né? Mas o porquê disso? Destacam-se a condição abençoada dos santos, ou seja, agora, né, do capítulo 20 ao 22, destacam-se a condição abençoada dos santos vitoriosos na presença de Deus. A comunhão é finalmente renovada entre Deus e o homem. Encontramos aqui uma conclusão bela e esperançosa para a mensagem da Bíblia. Pois muito bem, então agora nós chegamos no capítulo, na parte 3 da nossa aula. E veja só, é muito importante que quando você chega aqui nessa parte 3, você vai reter a mensagem principal do livro, tá? Então, lembrando, você não pode terminar de ler o livro de Apocalipse sem entender o que eu vou dizer agora. Então veja, que num primeiro momento a gente fez todo um esforço para entender o contexto histórico do livro, desassociar a nossa mente de filmes, novelas e coisas que vimos sobre o Apocalipse, e entender que aquelas igrejas que João, né, está escrevendo para elas, elas são igrejas que estão é, sofrendo perseguição, que vão sofrer mais ainda e que como elas devem se preparar, e sim, se nós estivermos nessa mesma situação dessas igrejas, devemos tomar as mesmas atitudes em que João orienta, e vemos todo um desfecho de diversas coisas ruins que acontecem. Então veja que do capítulo até o capítulo 20 vai ter vários cenários de batalha cósmica ali. Mas agora você deve focar nessa parte aqui. O poder de Jesus. Desde o tremendo retrato de Jesus no capítulo 1, até a gloriosa majestade do Cordeiro do seu trono no capítulo 22, este livro ressalta o poder de Jesus. Então, em todo o livro de Apocalipse, independente de tudo aquilo que acontece, ou seja, de todas as manifestações do inimigo, e de besta saindo do mar, e dragão, e chifre, e não sei o quê, o poder de Jesus se sobressai a tudo isso. E o que fica muito claro é a fraqueza do inimigo. Não importa o quão feroz ele possa parecer, o resultado de cada confronto confirma que Satanás é derrotado. Não temos que encará-lo com medo e desespero. Jesus venceu, podemos vencer com ele. Você não pode terminar de ler o livro de Apocalipse sem entender isso. Jesus julga com justiça. Ele vinga o justo e destrói os ímpios. As igrejas hipócritas serão rejeitadas e os perseguidores punidos. Ponto. Então veja, a justiça reina. Deus, o Pai, merece adoração.
O capítulo 4 mostra que Deus, nosso Criador, merece adoração por tudo que ele, quem ele é, por tudo que ele construiu, né? Eu acho que esse ponto aqui, ele, né? Ou seja, se você leu a Bíblia, se você estava junto aqui fazendo todas essas aulas, lendo livro a livro, isso aqui é inquestionável, né? O Criador, o nosso Pai, aquele que sustenta todo o universo, merece adoração. Jesus, assim como Deus, merece adoração. O capítulo 5 ele vai apresentar Jesus como nosso redentor, como também merecedor de adoração. Deus domina a terra. O poder de Satanás e de seus servos é limitado pelo domínio de Deus, pois ele está no comando, né? Então, opa, aqui. O alvo principal da humanidade é a comunhão com Deus. Então, veja só. A Bíblia ela encerra em Apocalipse 21, 22, como inicia em Gênesis 2, com a descrição da beleza e a bênção de estar na presença de Deus. Então veja, toda a história bíblica ela vai fechar nisso, na comunhão de nós, da humanidade, com Deus. Então vamos lá. Nossa, Diego, mas que mudança! De repente o slide que era todo preto ficou todo branco. Porque aqui eu quero que vocês prestem atenção no seguinte: eu quero literalmente que vocês tenham essa percepção de que, quando se fala no livro de Apocalipse, tem gente que tem medo de ler esse livro, tem gente que tem medo de chegar perto desse livro, mas é porque essas pessoas focam literalmente nas batalhas espirituais que são descritas ali, em coisas horríveis que estão acontecendo, mas não focam no triunfo. Gente, neste livro, Jesus, Deus, vence, a justiça reina. Nós, a igreja, estaremos com o Pai na eternidade. Então, leia comigo Apocalipse 22 e veja se não é uma leitura maravilhosa e edificante. Então acompanha comigo e vai trabalhando no teu imaginário, parágrafo a parágrafo que estamos lendo aqui. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As flores da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão para todo sempre. Vai imaginando tudo isso. O anjo me disse: essas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu essas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para mim, para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras desse livro. Adore a Deus. Então me disse: não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo.
Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o mundo na imundície. Continue o justo a praticar justiça. E continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve. A minha recompensa está contigo, e eu retribuirei cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidade sexual, os assassinos, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: Vem. E todo aquele que ouvir, diga: Vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: Sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Então, meus caros irmãos, esta foi a aula sobre o livro de Apocalipse. Eu espero que você tenha tido um bom proveito dessa aula, um bom proveito das aulas anteriores. Que Deus abençoe você, os seus estudos e a sua vida. E uma boa semana para todos. Fiquem com Deus.